Bem, turma, vamos agora para a nossa aula de hoje, dia 5 de maio, a civilização asteca. Hoje veremos civilização asteca e civilização inca. Ah, professor, mas por que a gente vai ver duas civilizações? Porque o livro, ele não nos dá tanta coisa de uma civilização só. Então, se eu fosse fazer uma aula só de cada uma, ficaria uma aula muito pequena. Então, eu decidi dar essas duas agora, porque na outra aula, se vocês não se lembram, eu dei a introdução do que são povos pré-colombianos e também dei a da civilização maia. Então, meio que foram dois assuntos numa mesma aula, que eu estou fazendo aqui agora também. Com isso a gente vai fechar esse capítulo e creio eu também que a gente vai fechar o módulo. Mas vamos lá. A civilização asteca. Os astecas viviam na região central do atual México, onde fundaram, no século XIV, a cidade de Tenochtitlan. A cidade foi construída em uma região pantanosa do lago Texcoco, exigindo o uso de avançadas técnicas de engenharia de drenagem. O que seria engenharia de drenagem? Seria técnicas de ferramentas e modos de se fazer atividade para se tirar o excedente de água de uma certa região. Cerca de 200 anos após sua fundação, Tenochtitlan tinha cerca de 300 mil habitantes, o que, mais uma vez repetindo, nessas épocas do século XIV, XV, XVI, até antes também, já ter 1000 habitantes quer dizer que a cidade já não era uma cidade qualquer, já era uma cidade importante. A Tenochtitlan, depois de 200 anos após sua fundação, tinha 300 mil habitantes. Era uma cidade muito grande para os padrões da época. Aqui temos uma xilogravura de 1556 que representa Tenochtitlan sobre o lago Texcoco. Essa é a xilogravura. Como vocês podem ver, ela meio que foi feita no meio do lago. É aí que a engenharia de drenagem entra com grande importância. Técnicas de cultivo do solo. Pela falta de terras cultiváveis em Tenochtitlan, porque a cidade era no meio do lago, os astecas construíram as chinampas, que eram ilhas artificiais feitas com uma estrutura de junco e preenchidas com terra, nos quais plantavam diversos produtos como milho, cacau, pimenta, abóbora, tomate e algodão. As chinampas eram interligadas por canais, nos quais era possível usar canoas por meio de transporte. Aqui a gente tem uma ilustração do que seria essas chinampas. Como a gente pode ver, elas tinham um determinado pedaço de terra para cada plantação. Existia também uma variação de plantação, como a gente pode ver. Aqui a gente encontra uns morangos, umas cenouras, ali uma pimenta. E aqui mais para cima seria as plantações de milho. E temos os canais. O que são canais? Seriam ruas de água por onde os barcos passavam. As canoas passavam para fazer a coleta e o transporte também de plantações e sementes e outras coisas. O que esse exemplo
das chinampas nos mostram. Eles tinham, a civilização asteca era realmente uma civilização bem avançada, com bastante tecnologias para a sua época. E não estou fazendo comparação apenas na região em si. Também, se a gente for comparar com outros lugares do mundo, eram técnicas muito avançadas. Eles construíram uma cidade no meio de um lago e arranjaram um meio de se poder plantar dentro desse tipo de cidade. Então a gente ele vê com esses exemplos da engenharia de drenagem e do cultivo uma, uma ciência presente ali muito avançada que a gente não via em povos europeus. Lógico, alguns podiam ter algo semelhante? Sim, podiam e até tinham, mas não era regra. Esse tipo de conhecimento é realmente muito avançado para essa época. A formação do Império. Os astecas eram guerreiros e conquistaram vários povos que viviam na Mesoamérica, exigindo o pagamento de tributos. Os tributos eram pagos com mercadorias como plumas, tecidos, ouro, prata, pérolas e produtos agrícolas, como feijão, pimenta e milho. A gente vê aqui já como os astecas pensavam o valor das coisas. Porque, se a gente for para pensar, tecidos são produtos extremamente importantes. Lógico, pela vestimenta, para poder se fazer não apenas roupas, mas também um cobertor, uma cortina, alguma coisa assim do tipo. Tecido era realmente importante. As plumas era uma questão estética. Não se tinha muito porquê, além do valor da beleza e do uso para arte que eles dariam para as plumas, assim como o ouro e a prata. Não existia nessa época uma utilidade prática para ouro e prata, a não ser a beleza, o que a gente vê também em outros povos, além dos pré-colombianos. Assim como as pérolas também, puramente estético e questão de arte e beleza. Mas, em produtos agrícolas, como feijão, pimenta e milho, são por questões de necessidade mesmo. Seria dos tributos a parte mais importante. Para eles, o milho era um dos alimentos mais importantes. Acreditavam que as boas colheitas de milho, assim como toda a vida na terra, dependiam dos deuses como Xicomecoatl, a deusa do milho, e Huitzilopochtli, deus do sol e da guerra. Em homenagem a Huitzilopochtli, os astecas faziam sacrifícios humanos, oferecendo-lhes o sangue e o coração das vítimas. Os sacrifícios geralmente ocorriam no topo dos templos, de modo que a população pudesse assisti-lo. Agora, a gente tem um textinho aqui para poder entender mais por que eles sacrificavam humanos. Para tentar entender os sacrifícios humanos para os povos antigos, é preciso resgatar o significado da palavra em latim, sacrificare, quer dizer tornar sagrado. Para os astecas, a prática de imolar, o que é imolar? Sacrificar em homenagem à divindade. Então, a prática de imolar humanos era parte integrante e importante de seus rituais. Para eles, era uma forma de agradar Huitzilopochtli, o deus da guerra e do sol, que apreciava receber oferendas de sangue humano para que o sol continuasse a nascer a cada manhã. Todos os estratos sociais acreditavam que a ausência da devoção causaria a extinção do astro-rei. Sem seu calor, simplesmente não haveria vida no planeta.
Então, o que a gente entende disso aqui? Os astecas pensavam o seguinte, dentro da sua lógica da religião deles. O deus Sol, o Huitzilopochtli, ele comandava o Sol. E por alguma razão, ele gostava de sacrifícios humanos. Mas por que ele gostava de sacrifícios humanos? Porque o sangue humano. Isso vocês têm que ter ideia. Isso é uma ideia dentro da religião deles. Um sacrifício humano, quando se dá do sangue ao coração, garantia que no dia seguinte o sol nasceria. Porque eles tinham a ideia de que quando o sol ele nasce e depois se põe, esse se pôr do sol na verdade seria uma morte do sol. E aí o sangue humano era o que dava força para o sol renascer. Era mais ou menos isso o que eles tinham de entendimento do funcionamento das coisas através da sua religião. Por isso, davam a importância à imolação de seres humanos. A importância da educação. Os astecas valorizavam a educação escolar. Por isso havia escolas para as pessoas das classes altas e para das classes baixas também. Nelas, estudavam religião, história, artesanato e aprendiam técnicas militares. A escrita, também ensinada nas escolas, era composta de símbolos complexos, muitos ainda não decifrados. Então, a gente vê que a ideia de se valorizar a educação não é uma ideia nova. Isso vem desde muito tempo. Para quem se lembra quando estudou o Egito Antigo, no Egito Antigo também se dá uma grande valorização da escrita. O escriba dentro do Egito era uma pessoa de grande prestígio. Nos maias também, o escriba era uma pessoa de grande prestígio. Mas por quê? Porque eram pessoas que detinham conhecimento, que não era um conhecimento simples. Se a gente lembrar ali dos maias, eles tinham um alfabeto extenso, complexo, e que precisava de uma dedicação muito grande da pessoa para poder realmente aprender tudo aquilo e poder ensinar adiante. Então, a pessoa educada para esses povos era uma pessoa que detinha um conhecimento muito. Não seria difícil, mas seria trabalhoso de se obter. E também era uma pessoa que detinha um tipo de conhecimento que a fazia ver o mundo de uma outra maneira. Como a gente vê, aqui eles estudavam religião, o que para eles era base, porque pela religião deles se explicava o mundo, como funcionava, por que funcionava daquela forma. História, porque é a base. A gente está falando de religiões, de povos que respeitam muito a tradição, são extremamente tradicionalistas. Então, ensinar história é ensinar as tradições. Artesanato, que aí a gente tem uma questão também econômica, de ensinar as crianças a ter uma atividade econômica. E técnicas militares. Por que técnicas militares? Porque era um povo guerreiro. Os astecas chegaram a dominar praticamente todo o território que a gente conhece como México. Praticamente, não exatamente todo o território que hoje a gente conhece como México. E até um pouquinho além. Eles eram extremamente influentes naquela região. E era de fato um império, era um império asteca. E eles só conseguiram isso porque eles tinham técnicas militares e tinham militares extremamente eficientes para o tipo de combate que se dava naquela região. E se a gente for parar para pensar, o valor da educação é fundamental, porque
Se a criança não aprendesse isso, ela não teria como colaborar para o crescimento daquele povo. Era essa a ideia que eles tinham e essa a ideia que a gente tem que ter. A educação, ela é uma forma de inserção da pessoa na sociedade, para que ela não venha apenas a contribuir com, com a sociedade como um todo. A contribuição ela virá, mas ela também é uma forma de dar opções de futuro. Ela apresenta conhecimentos em que a pessoa vai começar a se identificar mais com um, menos com o outro, mas essa coisa de se identificar mais um, menos com o outro, ela começa a construir a sua trilha. E dentre tudo isso, a questão da escrita é fundamental. Porque através da escrita e da fala é que a gente expressa nossos conhecimentos. Não é à toa que essas civilizações davam tanta importância assim à escrita. E hoje não tem que ser diferente. Temos que dar igual valor a quem quer aprender a ler e a escrever. E aqui fala que muitos ainda não foram decifrados. Por quê? Como eram povos distantes dos povos europeus, não se tinha muito contato entre eles até a vinda de Cristóvão Colombo. E infelizmente, com os conflitos entre ambos, a gente acaba perdendo um pouco do conhecimento do lado que vai sofrendo derrotas. Que infelizmente no caso foi o Império Azteca. E com isso alguns conhecimentos se perderam. Porque tinha duas formas de se saber como escrever, de como traduzir os símbolos, digamos assim. Uma seria ter um documento em que, digamos, temos uma frase escrita em dois idiomas. Por quê? Se está escrita a mesma frase em dois idiomas, a gente tem ali uma tradução. Então a gente consegue já começar a entender a lógica de como é aquela escrita, de como é aquele alfabeto. E a outra opção seria uma pessoa daquele povo traduzir ou ensinar. Infelizmente as duas não se deram tanto. A gente não tem tantos exemplos na história perdurando até hoje. Então, o trabalho dos historiadores que vão ainda tentar fazer a tradução, decifrar de como funcionava o alfabeto asteca, é muito de pouco em pouco, porque tem que ir aprendendo algo em que a gente não sabe as bases praticamente. Ou sabe muito pouco das bases. Aí agora na 316, a gente tem um exercício que vai ficar para casa. E a gente vai partir para a civilização Inca. Mas antes da civilização Inca, eu vou dar um pequeno resumo da Azteca. O que a gente viu da civilização Azteca? Vimos que eles viviam na região central do atual México. E no século XIV fundaram a cidade de Tenochtitlan. Foi construída em uma região pantanosa do lago Texcoco. E eles usaram engenharia de drenagem para poder diminuir a água onde tinha terra, poder ali fazer a sua cidade. 200 anos após a fundação de Tenochtitlan, a cidade tinha cerca de 300 mil habitantes. Muita coisa para a época. É realmente uma cidade muito grande. Para terem onde plantar, já que no pântano não se tem muitas terras cultiváveis, eles criaram as chinampas, que eram artificiais,
onde eles iam plantando ali diversos tipos de produtos. E a gente tem, como exemplos, milho, cacau, pimenta, abóbora, tomate, algodão, por aí vai. E as chinampas eram interligadas por canais para poder se passar as canoas, transportando os produtos agrícolas e também sementes e pessoas. Os astecas também eram um povo guerreiro, e com isso eles foram conquistando vários povos da Mesoamérica. Quando eles conquistavam um povo, eles chegavam para ele e falavam: a partir de agora, você vai ter que pagar um tributo de basicamente mercadorias. Mas quais as mercadorias? Os povos dominados pelos astecas tinham que pagar tributo de plumas, tecidos, ouro, prata, pérolas e alguns produtos agrícolas, como feijão, pimenta e milho. Esses exemplos de feijão, pimenta e milho é porque eram os mais dados como tributos. Eram os mais comuns a gente ver como produto, principalmente o milho. Por que o milho? Porque o milho era um dos alimentos mais importantes. Ele tinha uma função muito grande prática de alimentação, mas também tinha uma importância muito religiosa, porque dentro da cultura asteca tinha uma deusa, que era a deusa só do milho, que era a deusa Xicomequalt. E também a questão do lado guerreiro deles também está na sua religião, que vem do deus Huitzilopochtli. Aqui a gente tem no livro uma ilustração do Huitzilopochtli. Seria esse aqui. Essa é a ilustração do deus da guerra e do sol. E por causa dele, para adorá-lo, os astecas faziam a emulação de seres humanos. Quer dizer, eles sacrificavam seres humanos para que, através do sangue e do coração das vítimas, dentro da lógica religiosa deles, garantisse que no dia seguinte haveria sol. E também vimos que os astecas davam grande importância à educação, que através dela eles conseguiam perpetuar os principais pontos em que eles eram a hegemonia, quer dizer, o povo mais forte da região. E basicamente nas escolas, que eram tanto de pessoas ricas e pobres, era ensinado religião, por causa da questão da tradição, através da religião e da história das coisas. Se perpetua a tradição do povo, do artesanato, uma questão até comercial, e de ensinar as crianças como se fazer desde um vaso até uma lança. Tudo isso cai como artesanato. E também técnicas militares pela questão guerreira do povo asteca. Também era ensinada a escrita, que era composta por símbolos complexos, como era no caso dos maias, e que dá um grande valor às pessoas. E na questão da escrita dos astecas, muitos símbolos ainda não foram decifrados por falta de conhecimento remanescente para a gente poder fazer a tradução. Aí agora a gente vai entrar na civilização Inca. Eu vou parar esse vídeo por aqui. Eu vou passar para vocês algumas coisas para vocês copiarem do Azteca. E aí no outro vídeo a gente continua a civilização Inca.